A presença do Senhor é notória nesse lugar. Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui. Podem se assentar. Estou muito feliz de estar aqui. Eu quero agradecer ao Senhor, em primeiro lugar, por essa oportunidade de poder ministrar a sua palavra. É um privilégio e uma responsabilidade gigante, como a irmã orou, estar aqui ministrando a palavra do Senhor. E eu quero agradecer também ao pastor Carlos, à missionária Roberta, à Bruna, seu esposo, pelo convite. É um privilégio muito grande estar aqui mais uma vez com vocês. Outra vez estive com meu digníssimo esposo e agora estou aqui. Obrigada. Meu amor veio junto comigo, né? Eu tenho que dar essa honra aqui para ele, porque a gente é um, né? Então, se eu estou aqui é porque ele também me cobre, me sustenta. Minhas amigas vieram comigo, a Adriana, a Lívia. Um prazer estar aqui. Quero pedir para vocês abrirem a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3. Eu vou ler o versículo 6 e o 7. Não, o 7 e o 8. Eu vou deixar esse texto como base, mas eu vou passear um pouco na Bíblia aqui em alguns textos. Então, se você puder, pode me acompanhar, mas se for se perder, se for te distrair de alguma forma, foque em mim. Presta atenção apenas no que eu vou falar, porque depois a gente vai abrir mais alguns textos bíblicos. Foi me passado o tema a respeito desse mês, e é um tema muito interessante, um tema que a gente não costuma realmente abordar nas igrejas. E óbvio, eu busquei algo do Senhor relacionado ao tema que me foi passado, porque eu creio que toda vez que algo é direcionado pela liderança da igreja, é algo que o Senhor quer tratar nos nossos corações, no coração dos membros, no coração de todos aqueles que estão aqui visitando hoje. Então, eu vou ser fiel ao tema que me foi confiado, e é um tema delicado, é um tema precioso, é um tema que eu creio que vai nos alertar muito nessa noite. Já foi orado aqui, já foi cantado, mas eu creio muito que essa noite é uma noite de consagração, é uma noite onde o Senhor vai nos despertar um pouco mais a respeito do propósito, a respeito daquilo que Ele tem para a nossa vida. Então, vamos ler Provérbios 3, 7 e 8. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e desvia-te do mal. Isso te trará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Vou repetir. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e desvia-te do mal. Isso te trará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Eu vou ler também Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao padrão deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar uma vez mais, feche seus olhos. Pai, nós te louvamos nessa noite. Obrigada pela tua presença tão preciosa no nosso meio. Obrigada por tudo que o Senhor já tem feito, Senhor, desde o momento em que chegamos até esse local. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não vai começar a fazer, o Senhor já está operando nos nossos corações. E eu te peço mais uma vez, continua fazendo. Fala conosco aquilo que o Senhor deseja. Nós estamos carentes de ouvir a tua voz. Nós estamos necessitados, sedentos, Senhor, de ouvir o teu direcionamento, de ouvir a tua palavra, Senhor. Porque é bem verdade que se entramos aqui, Senhor, não sairemos da mesma maneira. A sua palavra, como foi orado, ela muda sentenças. A sua palavra traz vida àquilo que estava morto. A sua palavra nos acorda, nos desperta, nos confronta.
pronta. A sua palavra é vida para nós, Senhor. Obrigada pela sua palavra. Espírito Santo, meu amigo, fica à vontade no nosso meio. Nós desejamos a sua presença. Nós somos completamente dependentes do seu agir nessa hora. Toma, Senhor, o coração de cada um aqui nesse lugar. Que os corações aqui possam ser terras boas, Senhor. Terras férteis, onde a semente da tua palavra possa, Senhor, cair e dar frutos a 30, a 60, a 100 por um. Em nome de Jesus, que o Senhor venha retirar agora toda distração. Que todo problema fique lá fora. Mas que possamos estar atentos ao seu agir, ao seu falar, Senhor, aos nossos corações. Nós precisamos de Ti. Fala conosco, Senhor. Nós dependemos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O provérbio que eu li fala a respeito de a gente não confiar na gente mesmo. A gente não se apoiar naquilo que a gente sabe, mas a gente confiar no Senhor. A gente colocar o nosso caminho, entregar o nosso caminho nas mãos de Deus. A gente não se basear naquilo que nós recebemos, talvez, dos nossos pais, aquilo que nós aprendemos com a vida, mas ter uma base, um fundamento para a nossa vida, que é essa palavra. E fala que se nós fizermos isso, se nós não confiarmos em nós mesmos, mas se nós confiarmos no Senhor e temermos a Ele, então, essa palavra será saúde para nós. Essa palavra será vida para nós. A promessa do Senhor, ela envolve todas as áreas da nossa vida. E eu creio que é isso que nós estamos tratando nesse mês. Não é uma promessa onde nós teremos plenitude apenas em algumas áreas da nossa vida. Não, mas o Senhor tem vida em abundância. E isso envolve espírito, alma e corpo. Segundo a teologia, nós somos tricotômicos. Uma palavra meio difícil. Mas nós somos esse ser que é dividido em 3 partes. Espírito. Nós somos um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Então eu já queria te lembrar que a primeira coisa que você é um ser espiritual. Por isso que nada nesse mundo vai te satisfazer como a presença de Deus. Porque nós somos seres espirituais que têm uma alma e habitam num corpo. A Bíblia diz em Eclesiastes que o Senhor plantou a eternidade no coração do homem. Então nada que é terreno, que é passageiro, vai conseguir satisfazer a nossa vida. Apenas aquilo que é eterno. Então nós somos 3. Espírito, alma e corpo. 3 partes dentro de nós. O espírito, nosso espírito, ele foi redimido na cruz de Cristo. A nossa alma, ela está sendo santificada. A nossa alma, ela é a sede dos nossos desejos, das nossas emoções, das nossas vontades. É aqui na nossa alma que estão tudo aquilo que eu sinto, né? Foi orado aqui a respeito de câncer da alma. Aqui na nossa alma ela é a sede dos nossos desejos, vontades e emoções. E a nossa alma, ela está num processo de santificação. O nosso espírito está redimido em Cristo Jesus, mas a nossa alma passa por um processo de santificação até que o Senhor volte. O nosso corpo, ele aguarda pela glorificação. Nós aguardamos em Deus para que quando Jesus voltar, Ele glorifique os nossos corpos. E então nós poderemos dizer que nós não mais habitaremos num corpo corruptível, mas seremos revestidos da incorruptibilidade. Paulo, ele disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Aí ele ora a Deus e ele fala: quem me livrará do corpo dessa morte? Quem vai me livrar desse corpo? Mas ele diz: graças a Deus por Cristo Jesus, que nos dá a vitória. Graças a Deus por Cristo Jesus. Nós temos uma esperança brilhante em Cristo Jesus, de que um dia seremos completamente livres de todo pecado. Enquanto estamos nessa terra, estamos num processo de santificação. Mas um dia, quando Ele retornar, nós seremos como Ele é, com um corpo glorificado. Estou te dizendo isso para te entender que o Senhor opera nas 3 áreas da nossa vida.
O Senhor opera no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Então eu não sei, talvez, qual que é o tipo de enfermidade que talvez você esteja enfrentando. Talvez seja uma enfermidade no teu espírito, talvez seja uma enfermidade na tua alma, talvez seja uma enfermidade no teu corpo, mas não há nada que o Senhor não possa fazer, não há nada impossível para Ele. Ele está completamente comprometido em nos tratar em todas as áreas da nossa vida. Nada fica de fora. Nada. Preciso que você saiba disso. Deus é um Deus comprometido em nos tratar. Deus é um Deus comprometido em cuidar de nós. Talvez você se sente abandonado em alguma área da tua vida, mas o Senhor está atento a todas as áreas da tua vida. O Senhor está atento ao seu ser completo. Em 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o Senhor, o Deus da paz, né? Ele vai tornar santos e irrepreensível o nosso corpo, a nossa alma e nosso espírito até que Ele venha. Ou seja, Ele vai tornar santo todos esses aspectos da nossa vida. Ele quer tratar todas as áreas da nossa vida. E é comum, às vezes, agora eu vou falar um pouquinho para os meus irmãos. É comum, às vezes, nós, irmãos cristãos, a gente deixar de lado um pouco essa parte do nosso corpo. A gente foca muito no nosso espírito e naquilo que nós podemos entregar a Deus numa atmosfera espiritual, mas esquecemos que o nosso Deus está interessado, sim, com aquilo que nós fazemos com o nosso corpo. Nosso Deus é um Deus que se importa e que deseja santificar. O processo de santificação na minha e na sua vida envolve o nosso corpo. O processo de santificação, se nós estamos amadurecendo em santidade, isso vai impactar em como nós cuidamos do nosso corpo. Isso vai impactar em como nós nos relacionamos com nós mesmos. Em Efésios 5, 29 e 30, você deve conhecer esse texto. Esse texto, o Senhor está falando ali a respeito de Cristo, do homem e da mulher, do casamento. E Ele fala, mas eu não me refiro ao homem e à mulher, eu estou me referindo a Cristo e à igreja. Então Ele começa a explicar qual que é a função do marido, qual que é a função da esposa. E aí, no versículo 29, Ele diz assim: ninguém jamais odiou o seu corpo. Antes, alimenta e cuida dele, como Cristo faz com a igreja. Ninguém jamais, ele diz, ninguém em sã consciência vai maltratar o seu corpo. Ninguém numa plenitude de consciência vai fazer mal ao seu próprio corpo. Antes vai cuidar dele. E ele diz, porque é isso que eu faço com a minha igreja. Lembra? Cristo é o nosso cabeça, igreja é o corpo de Cristo. Deixa eu te lembrar, o Senhor está cuidando da sua igreja. O Senhor cuida da sua igreja porque Ele ama a sua igreja. E se o Senhor cuida da sua igreja, que é o seu corpo, nós também devemos cuidar do nosso corpo. Ele diz, se você se ama, você precisa cuidar do seu corpo. Se você se ama, você precisa ter uma responsabilidade. Se você se ama, você precisa ter uma responsabilidade com aquilo que eu te dei. Provérbios 18:9. Eu não abri, mas esse é um texto que desde que eu comecei a orar por esse momento, gritou no meu coração. E esse texto fala assim: aquele que é relaxado em seu trabalho, ou aquele que é negligente em seu trabalho, em sua obra, ele é irmão do destruidor. Aquele que é negligente em seu trabalho, ele é semelhante ao destruidor. Quando eu li esse texto, irmãos, pela primeira vez, não, já li algumas vezes, né? Mas teve um momento que quando eu li, o Senhor abriu os meus olhos e falou: Fernanda, naquilo que você está sendo negligente, você não está só sendo negligente, você está caminhando para um lugar de destruição. Quantas vezes nós pensamos que só estamos nos destruindo quando nos matamos, quando nos suicidamos? Não, nós podemos estar caminhando para um lugar de destruição quando somos negligentes com a vida que Deus nos deu. Quando somos negligentes com a responsabilidade que o Senhor nos deu de cuidar de nós mesmos.
Não podemos ser negligentes. Precisamos zelar por aquilo que o Senhor nos deu. E a verdade, irmãos, é que eu sempre me admirei, sabe? De ver que muitos irmãos que não são cristãos, assim como nós, que não conhecem a palavra de Deus, muitos deles cuidam da sua saúde como ninguém. Muitos deles cuidam e zelam pela sua saúde, zelam pelo seu corpo, malham e se alimentam bem. Aqui eu estou falando de coisas físicas. Mas a gente já vai entrar num outro ponto também. Mas muitos irmãos, muitas pessoas que não são cristãos, que não têm a mesma fé, que não têm Cristo Jesus como Senhor, cuidam de si mesmo. E eu sempre olhei e falei, Senhor, por que às vezes a gente não consegue, né? Por que a gente olha irmãos tão dedicados a cuidar da sua saúde, pessoas tão dedicadas a cuidarem do seu corpo e da sua saúde, e nós não conseguimos fazer isso? E a verdade é que, assim como eu, talvez você já tenha ouvido uma frase: crente não bebe, não fuma, mas come. Irmãos, isso não é um versículo. Isso não está na Bíblia. Muito pelo contrário, isso é completamente antibíblico. Porque quando eles falam isso, eles estão dizendo, olha, então já que eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada, então eu tenho liberdade completa para comer. Eu posso comer de forma deliberada, eu posso comer o tempo todo, eu posso fazer o que eu quiser com aquilo que eu boto no meu estômago. Mas a verdade é que não é assim. Quando nós não prestamos atenção nisso, nós entramos num pecado, glutonaria. Quando nós não nos atentamos àquilo que nós comemos, nós entramos num pecado. E muitas vezes a gente fala isso com a maior normalidade do mundo, mas isso não é normal. E é um tema que dificilmente nós ouvimos falar a respeito disso. Mas existe uma diferença, sabe? A glutonaria é pecado porque a glutonaria ela acaba sendo um apetite exagerado, um apetite desordenado. A fome não, a fome ela precisa visar, se eu tô com fome eu vou comer algo que vai me nutrir, eu vou comer algo que vai me satisfazer, vou comer algo que vai ser benéfico para o meu corpo, mas a glutonaria não, ela vai para um lugar de exagero, ela vai para um lugar de desordem, de desequilíbrio. E o problema, irmãos, aqui não é a comida, não vou botar ninguém de jejum aqui 24 horas. O problema não é a comida, porque a Bíblia diz, Deus fez o estômago pro alimento e o alimento pro estômago. Ok, o Senhor fez isso. Isso não é uma questão que a gente deve discutir. Está escrito isso. Mas o problema é como nós nos relacionamos com a comida. O problema não é nós comermos, mas é como eu me relaciono com a comida. Assim como o problema não é o dinheiro, é como eu me relaciono com o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, mas quando eu amo o dinheiro, isso se torna a raiz de todos os males. A mesma coisa com a comida. A comida pode se tornar um ídolo na minha e na sua vida se nós não cuidarmos. E você vai se identificar agora, porque a verdade é que muitas vezes nós comemos as nossas emoções. É uma frase meio esquisita, mas é para você pensar. A gente come as nossas emoções. Quando a gente está triste, mulherada, a gente quer o quê? Um chocolate, um docinho, a gente não quer. Quando a gente está, né, a gente quer o tempo todo porque parece que o nosso corpo pede, né? Esse tipo de comida, mas a verdade é que eu fiquei pensando a respeito disso. E nós estamos, ao invés de nos colocar as nossas emoções diante de Deus, muitas vezes nós colocamos elas na comida. Ao invés de corrermos para o Senhor, nós corremos para a comida. Porque aquilo vai aliviar um pouco a nossa alma, vai aliviar um pouco o sentimento de tristeza. A comida ela dá prazer, é verdade. Mas quantas vezes nós queremos nos satisfazer e nos deleitar mais na comida do que na presença de Deus? Quantas vezes nós trocamos, a comida não pode ser um refúgio maior do que a presença de Deus na minha e na tua vida. A comida não pode roubar o lugar de Deus na minha e na sua vida. E talvez eu oro muito para que o Espírito Santo te revele, talvez onde você precise, onde essa palavra vai fixar dentro do seu coração, sabe? Porque se você reparar, talvez você fale, Fernanda, mas eu não como o tempo todo.
Mas você pode reparar que às vezes, sim, a gente coloca... Tanto que é difícil fazer um jejum, não é? É difícil. Jejum é uma das áreas mais difíceis para o cristão. Jejuar. Porque é difícil, a gente vai ter que abrir mão de comida. A gente vai ter que abrir mão daquilo que a gente gosta, daquilo que alivia as nossas emoções, daquilo... quando eu estou irritada, eu vou comer alguma coisa ali boa para me desestressar. Isso acontece, a gente faz isso o tempo todo. Mas quando a gente está de jejum, não tem comida para abafar nenhum sentimento. Não tem comida para aliviar nada que está dentro de nós. As nossas emoções estão gritando, por isso quando você está de jejum, você fica mais estressado. Você não sabe, eu com fome... sai de baixo. Eu com fome, sai de baixo. Quando eu tô de jejum, eu seguro, fico tranquila. Mas se eu tô com fome e não tô de jejum, eu fico meio brava. Mas isso acontece. Só que o problema é, a questão é, a comida não pode ser um ídolo na minha vida. Eu não posso colocar ela no lugar de Deus na minha vida. E você sabia que aquilo que nós comemos influencia diretamente naquilo que nós pensamos, naquilo que nós sentimos, e está completamente conectado. Não sei se você já ouviu falar isso, mas o intestino é considerado o segundo cérebro. Porque tudo aquilo que a gente come, ele manda uma resposta. Eu não sou nutricionista, tá? Não sou nada da área da saúde, mas são coisas que eu verifiquei, já ouvi falar a respeito disso. Eu acho que é importante para que a gente tenha um conhecimento aqui simples, né, a respeito do que a gente está falando. Então, aquilo que nós comemos influencia diretamente naquilo que nós sentimos, naquilo de como nós nos comportamos, daquilo que a nossa alma vai responder. E em 1 Coríntios 6, do 12 ao 19, diz lá, ele começa falando, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Eu não me deixarei me escravizar por nenhuma dessas coisas. Ele começa falando sobre isso e ele vai falando depois... O seu corpo é santuário do Espírito Santo. O seu corpo é santuário de Deus. Ou você não sabe que você foi comprado por um preço. Ou você não sabe que você não é mais de você mesmo. Ou você não sabe que você tem um Senhor, você tem um dono agora sobre a sua vida. E esse dono quer governar também sobre o seu corpo. Quer governar também sobre a forma como você lida com o seu corpo, com as suas emoções. Ele não quer só governar na sua área espiritual, mas ele quer governar na sua alma e no seu corpo. Ele fala, por isso, já que vocês foram comprados por um preço alto, então glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Existe uma glória que nós podemos entregar para Deus, que ela só acontece quando nós cuidamos do nosso corpo, quando nós somos responsáveis com aquilo que o Senhor tem nos dado. Glorifiquem a Deus no corpo de vocês. E sabe, nós irmãos, nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Se você tem o Espírito Santo, você sabe. Você já leu sobre Gálatas 5:22, onde fala a respeito do fruto do Espírito. O fruto do Espírito diz lá que é amor, longanimidade, bondade, paciência, fidelidade. Um deles é domínio próprio. Um dos gomos do fruto do Espírito é domínio próprio. Então, se nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus, se o Espírito Santo habita em nós, precisamos ter domínio próprio, precisamos ter equilíbrio, precisamos ter responsabilidade com o nosso corpo, com a nossa vida. Não podemos mais andar achando, se até hoje você achava isso, hoje você está sabendo que como você lida com o seu corpo é uma área que o Senhor se importa, e você vai ter que dar conta disso, assim como eu. Vou prestar contas com o Senhor daquilo que eu estou fazendo com o meu corpo, de como eu estou cuidando do meu físico, das minhas emoções. Vou prestar contas diante de Deus. Mas a verdade é que muitas vezes nós deixamos essa área de lado. Estamos aqui dia após dia, noite após noite. Mas o restante do dia, eu vivo como eu quero, eu como como eu quero, eu penso o que eu quero, eu sinto o que eu quero. Esquecendo que o Senhor tem compromisso e responsabilidade também com aquilo que eu sinto e como que eu lido com o meu corpo. Muitas vezes nós estamos levando a nossa vida no automático. Eu perdi as contas de quantas vezes eu já falei, tudo bem aí? Na correria.
Todo mundo está na correria. Todo mundo está correndo de um lado para o outro. Todo mundo está para lá e para cá. Mas o Senhor nos convida a parar. O Senhor nos convida a parar um pouco. Porque não adianta. O que vai adiantar essa correria toda se tu está te destruindo? O que vai adiantar tanta correria se tu está indo para um lugar de destruição? Porque tu está sendo negligente com a tua saúde e com aquilo que o Senhor te deu, com a tua vida, com as tuas emoções. Não adianta estar na correria doente. O Senhor não quer isso. O Senhor não quer isso. Marta, Marta. Lembra? Marta, Marta. Eu sei que esse texto não fala exatamente sobre isso, mas o Senhor me lembrou dele, porque a verdade é que tantas vezes nós estamos como Marta, querendo servir ao Senhor e fazer tantas coisas para Deus, enquanto muitas vezes Ele está dizendo: para, uma coisa é necessária, ouve a minha voz, cuida de ti, cuida da tua saúde. O Senhor não quer uma vida de aparência. O Senhor não quer uma vida de aparência, irmãos. Muitas vezes por fora parece que está tudo bem, mas tu já foi fazer um exame. Muitas vezes por fora a gente está aqui bonitinho, intacto, mas a gente não vai fazer um exame de rotina. Isso é espiritual também. Isso também é espiritual. Cuidar da nossa saúde física e emocional também é espiritual. O Senhor não separa essas coisas. Então, em nome de Jesus, que toda mentira do diabo, para que você continue preso nessa correria da tua vida, caia por terra agora em nome de Jesus, para que você seja cheio da verdade de Deus, onde Ele diz: eu me importo com o seu corpo, eu me importo com a sua saúde. Em Gênesis 47, no versículo 7 e 9, Jacó encontra com José e ele dá uma resposta para ele a respeito de como ele estava. Ele fala que ele estava com 130 anos e ele disse: mas os meus dias são poucos e maus. Os meus dias foram poucos e maus. Esses têm sido os dias da minha vida, poucos e maus. 130 anos. Mas é porque naquela época eles viviam muito mais, né? Ele disse: isso não chega nem aos pés do dia dos meus antepassados, daquilo que eles viveram enquanto eles estavam aqui. E eu vi, né, um podcast e falaram a respeito disso, dessa fala de Jacó. E eu fiquei pensando, realmente, como estão os nossos dias? Será que os nossos dias estão bem ou mal? Como nós estamos vivendo os nossos dias? Porque a verdade é que Deus não quer nos dar apenas dias. Ele quer nos dar vida em nossos dias. Nós precisamos de vida em nossos dias. O que vai adiantar tu viver muito, mas ficar numa cama, mas ficar mal de saúde, mas não se cuidar? Não vai adiantar. O Senhor quer você bem. O Senhor quer sim, tem muitas promessas na Bíblia a respeito de longevidade. O Senhor quer nos dar isso. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. A questão não é quantos dias nós viveremos, mas o quanto de vida nós teremos nos nossos dias. O quanto de vida nós estamos tendo nos nossos dias, porque em João 10:10 o Senhor declara essas palavras: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O Senhor tem vida abundante. Não se contente com uma vida menor do que isso, porque o Senhor tem vida abundante no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Vida abundante. Essa é a promessa do Senhor. Ele diz, antes dele falar isso, ele fala: o ladrão, ele vem para matar, ele vem para roubar e ele vem para destruir. Mas eu venho para dar vida e vida em abundância. E eu preciso te lembrar, sim, pode ser que o ladrão seja Satanás. Ele vem sim, Satanás, ele quer nos destruir. Mas aqui, essa parábola também tem a ver com os falsos líderes. Também tem a ver com os falsos pastores. Também tem a ver com aqueles que estão sobre a nossa vida, mas não estão preocupados em nos dar vida.
Estão preocupados em roubar, matar e destruir. Estão preocupados em sugar aquilo que o Senhor depositou sobre nós. Então eu preciso te lembrar. O Senhor não deseja uma vida de aparência. Quem está interessado nisso é Satanás. Mas o Senhor se interessa na sua saúde. O Senhor se interessa em que você dê fruto. O Senhor se interessa com isso. Fruto fala de saúde. Vocês lembram? Quando o Senhor, ele viu uma figueira, ele passando, ele estava com fome. Ele viu uma figueira e ela estava cheia de folhas. E ele foi pegar um fruto dela e ela não tinha fruto. Ele amaldiçoou essa figueira. Ele disse: nunca mais saia fruto de ti. Nossa, Jesus, que duro. Não. Ele disse: essa figueira, ela estava com aparência de ter fruto. Essa figueira, ela estava com aparência de que teria algo para eu comer. Essa figueira estava com aparência de que iria me alimentar. Mas eu cheguei e não tinha nada, porque quando uma figueira dava as suas folhas, é porque os frutos já estavam ali. Mas quando ele chegou, não tinha nada. Fruto também fala de saúde. Quando o Senhor chega, o que ele vai encontrar na tua vida? Será que ele vai encontrar apenas folhas, apenas uma vida de aparência? Ou ele vai encontrar saúde? Porque você está cuidando do seu corpo, das suas emoções, do seu espírito. O que ele vai encontrar em você não dá mais para você fingir que está tudo bem. Depois de hoje, depois daquilo que você tem ouvido durante essas semanas e aquilo que você vai ouvir esse mês, não dá mais para você fingir que está tudo bem. Não dá mais para você ignorar os sinais que o seu corpo dá. Você vai precisar respeitar os limites do seu corpo. Essa tristeza não é normal. Essa angústia não é normal. Essa dor de cabeça crônica. Essa dor nas costas. Eu não sei o que você tem sentido no seu físico ou no seu emocional, mas não é normal. E o Senhor deseja tratar isso em você. O Senhor não vai nos deixar da mesma maneira. O Senhor permite os sinais para nos alertar. O Senhor permite os sinais no nosso corpo para nos alertar, porque Ele deseja nos tratar. Foi falado aqui sobre tratamento, e tratamento também é cura. Até quando vamos ignorar os tratamentos de Deus e dos homens? Até quando vamos ignorar o tratamento de Deus e dos homens? Porque talvez você diga: não, a Deus eu me submeto, eu venho, eu oro, Mas e aos homens? E se o Senhor quiser te curar? Através de um médico, através de um psicólogo, através de um psiquiatra? E se o Senhor quiser te curar dessa maneira, você vai continuar em desobediência? Você vai continuar em desobediência e sendo negligente com aquilo que o Senhor te deu? Preciso lembrar, contar na verdade para vocês uma história. Eu não fui cristã durante a minha vida toda. Hoje eu tenho 29 anos. Mas eu me converti com 21. E antes eu vivia uma vida normal para quem é do mundo. Saía, eu bebia e tudo normal, aparentemente. Então eu sempre vivi normal, eu nunca tive nenhum problema de saúde. Mas quando eu me converti, eu acho que me converti com 21, aí casei. Um ano depois de casado, mais ou menos, eu comecei a sentir algumas coisas estranhas, uns sentimentos meio esquisitos, sabe? Coisas que eu não estava acostumada a sentir. Virava a noite, assim, eu começava a sentir uma angústia muito forte no meu peito. Uma angústia. O Júnior sabe, às vezes eu já sou chorona, mas eu acho que naquela vez intensificou. Porque eu começava a sentir uma angústia e eu chorava. E eu lembro de eu perguntar para o Senhor, eu pensar assim: Senhor, mas por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sentindo essas emoções? E eu lembro que eu falei para o Senhor, eu falei: Deus, no mundo eu não era assim. No mundo eu não sentia isso. Eu estava bem. Não com desejo de voltar, mas com desejo de entender o
por que aqueles sentimentos apareceram, porque eu pensei, Deus, eu estou na tua presença, a tua presença é plenitude de alegria, a tua presença me cura, a tua presença me transforma, então por que eu estou sentindo isso? Mas o Senhor, Ele falou de forma tão gentil e paciente, Ele disse, filha, é porque agora você está na luz. E sabe, quando você está na luz, algumas coisas vão começar a aparecer. Quando você vem para a luz, eu vou começar a mexer em você, algumas coisas vão vir para fora, algumas coisas que antes você não percebia, agora vão começar a aparecer, porque o interesse de Satanás era te manter presa, era te manter com a sua visão escurecida a respeito de você mesmo, mas eu estou trazendo para a luz aquilo que eu quero tratar em você, porque eu quero que você viva os meus propósitos de forma plena, de forma plena. O Senhor falou para mim isso. E aí eu entendi, então eu não briguei mais, eu não questionei mais. Eu falei, ok, Senhor, então tá bom. Eu preciso orar, o que eu preciso fazer então para que isso saia? E sim, irmãos, eu orei, eu tive experiências com oração em línguas. Se você ora em línguas, ore em línguas. Quando esses sentimentos vierem, comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas na sua casa, lavando louço, o tempo que for. Comece a orar em línguas, porque quem ora em línguas edifica a si mesmo. E isso começou a mudar algo em mim. Só que eu não podia ficar só na oração em línguas. Eu precisava procurar uma ajuda. E o Senhor queria que eu procurasse essa ajuda. Então eu procurei uma ajuda. E eu lembro que eu fui 3 vezes na psicóloga. Na 3ª vez, ela tocou num assunto que eu falei assim, não. Esse assunto aí eu me recuso a falar. Não quero falar disso. E eu saí e não voltei mais. Eu saí e não voltei. E ela falou assim, nossa, tadinha. Tadinha não, mas ela falou assim, nossa, que pena, você precisa de ajuda. Eu falei assim, quê? Sabe aquele sentimento de eu preciso de ajuda? E se a gente é muito espiritual, a gente vai dizer, eu tenho Jesus, que ajuda que eu preciso? Mas não. Aí eu lembro que na época eu fiquei meio assim, mas depois eu falei, aí passou, gente, 1 ano. As mesmas coisas voltaram e eu tive que ir lá de novo. Aí tava lá eu voltando, com a cabeça baixa, falando, tô aqui. Ela, que bom que você voltou. E a gente começou a tratar muita coisa, né? Agora que eu dei uma parada de novo, mas a gente ficou acho que 1 ano e pouco, sabe, tendo ali consultas e a gente foi tratando tanta coisa aqui em mim que foram essenciais. E estão sendo essenciais para que eu cumpra o propósito que Deus tem para a minha vida. Porque não dá para eu cumprir o propósito da minha vida doente, seja física ou seja emocional. Não dá. O Senhor tem compromisso. Então, se você está na luz, o Senhor vai te tratar. Não corre do tratamento de Deus. Não seja mais negligente ao tratamento de Deus para a tua vida. Precisa ir no médico, vai no médico. Precisa fazer exame, faz exame. Precisa fazer o que fizer, faz. Dê essa resposta em obediência ao Senhor. Em obediência ao Senhor. Porque nós temos promessas de cura em Jesus. Nós temos promessas de cura sim em Jesus. A Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades na cruz, não é mesmo? E eu creio nessa verdade. Mas crer nisso não me isenta da minha responsabilidade de cuidar da minha vida. Crer nessa verdade não vai me isentar. Isso não me dá um direito de ser negligente. Negligente com aquilo que o Senhor nos deu. Em Gálatas 6, 7, 8 diz: não se engane, o Senhor não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele colherá. Não se engane. Se você plantar no Espírito, você vai plantar no Espírito. Se você vai colher no Espírito. Se você semear na carne, você vai colher na carne. Reveja as suas semeaduras, assim como eu preciso ver as minhas semeaduras. O que eu tenho semeado? Não dá para eu semear coisas ruins na minha alma e querer estar bem emocionalmente. Não dá para eu semear fast food todo dia e querer ter saúde no outro dia. Não dá. Não dá, eu não vou dar conta. O nosso corpo não foi feito para isso. E em Cristo, nós temos esse entendimento
entendimento, sabe? Além da cura, nós temos um entendimento que também é cura para a nossa vida. Nós temos um entendimento, uma renovação de mente que está disponível para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Talvez você ainda não esteja vivendo algumas coisas na tua vida porque a tua mente ainda não mudou. Você precisa mudar alguns comportamentos, você precisa mudar alguns entendimentos. Não dá para continuar com os mesmos padrões. Para o nível que o Senhor quer nos levar, não dá para continuar nos mesmos padrões. Precisamos elevar. Precisamos ter um entendimento correto. Eu estava vendo um testemunho do Luciano Subirá. Quantos conhecem o pastor Luciano Subirá aqui? Ele tem um livro e ele tem vários podcasts falando sobre isso. Eu assisti novamente esses podcasts para entender um pouco mais, né, e para ter um norte maior daquilo que eu queria trazer. E ele falou, o livro dele é O Cuidado do Corpo. E ele conta também nesse livro que ele falou assim, ele estava com muito sobrepeso e ele tinha alguns problemas por conta do excesso de peso, ele tinha algumas hérnias e ele precisou submeter a alguns tratamentos, problemas de coluna e tudo mais. Na verdade, ele não tinha submetido, ele tinha essas hérnias e um problema de coluna e ele falou que ele sempre orava e o Senhor curava ele. Ele orava, mesmo ele estando sobrepeso, ele orava e o Senhor curava ele. E ele fez isso algumas vezes, só que chegou um momento em que ele teve um problema de novo e o Senhor falou assim para ele: eu não vou suspender para sempre as leis da natureza em seu favor. O Senhor falou para ele: eu não vou. Você está semeando e você vai colher aquilo que você está semeando. Eu não vou suspender para sempre essa lei em teu favor. Até quando? Você vai ser negligente e vai esperar que eu te cure? Até quando você vai ser negligente e esperar que você viva uma vida plena e abundante? Essas duas coisas não combinam. E ele fala que isso, inclusive, é uma forma de nós tentarmos ao Senhor. Nós estamos tentando ao Senhor quando nós estamos sendo negligentes com a nossa saúde. Estamos tentando ao Senhor. Lembra que Satanás falou para Jesus? Já que você é filho de Deus, te joga, né? Levou ele para um alto de um monte e falou: se você é filho de Deus, te joga daqui, porque a Bíblia diz que ele dará ordem aos seus anjos para que te segurem, para que te protejam. E ele respondeu: a Bíblia também diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Em qual área da tua vida será que tu está tentando o Senhor? Em qual área da minha e da sua vida talvez nós estamos sendo negligentes, sendo irresponsáveis e estamos tentando a Deus? É um alerta para a nossa vida. É um alerta para a nossa vida. Certa vez, eu vou contar um último testemunho que eu ouvi também dele de forma rápida. Ele disse que certa vez ele foi numa igreja e depois eles têm um costume de, né, jantar e tudo mais. E um pastor, ele não conhecia ainda esse pastor, mas ele foi lá e ele queria puxar assunto com o pastor. E ele viu que o pastor não colocou muita comida no prato. O pastor colocou uma comida de forma tranquila, escolheu as melhores coisas ali, colocou no prato. E ele falou assim para o pastor, ele falou assim, para puxar um assunto, ele falou: você está se cuidando, hein? E aí o pastor virou para ele e falou assim: você tem quantos anos? E aí ele pensou: ih, vai me dar uma bronca. Ele falou: irmão, quando uma pessoa de 60 pergunta pra você quantos anos você tem, é porque vai vir bronca. Mas ele falou: eu tenho 41. E aí o pastor falou: então, é porque na mesma idade que você tinha, eu morri. E aí ele ficou assim: quê? Você morreu? Depois você olha, tem no podcast, tem no livro dele essa história. Ele falou assim: sim, eu morri. E o pastor Luciano orou e falou assim: nossa, mas você não é né? Você não tem sobrepeso, você parece estar aparentemente assim, bem de saúde. Ele falou: não, realmente, eu aparentava estar bem, mas eu fui para o hospital com falência no meu corpo. Eu fui para o hospital com falência no meu corpo, tentaram me reanimar 5 vezes. Na quinta vez eu não voltei. Na quinta vez o meu espírito saiu do meu corpo e eu pude ver aquilo que estava acontecendo. O Senhor deu uma experiência para ele. Ele saiu e ele viu aquilo que estava acontecendo.
E ele disse, eu vi quando assinaram o meu laudo de morte, eu vi o horário que era no relógio, eu vi quando tiraram o dedo da minha aliança do meu dedo e entregaram para minha esposa, eu vi tudo o que estava acontecendo, e depois eu falei com a minha esposa, e tudo que eu via bateu exatamente com o que ela falou. E ele disse, eu tenho esse laudo de morte até hoje. Quando ele estava ali, vendo tudo aquilo em espírito, ele diz que o Senhor Jesus aparece para ele e fala assim: você é um suicida. Eu tinha tantos planos para cumprir na tua vida, mas você abortou isso por negligenciar a sua saúde. Ele falou: você é um suicida. E como se não bastasse isso, ele diz que em visão, antes ele estava em espírito, agora em visão, ele viu o velório dele. E quando ele estava vendo o velório dele, ele viu muitas pessoas chorando. E teve um dos amigos dele, chegou no caixão e falou assim: nossa, fulano era uma bênção, por que o Senhor recolheu ele tão cedo? E novamente na visão, o Senhor Jesus aparece para ele e fala: além de ser suicida, você ainda permite que as pessoas me julguem por causa da sua negligência. Além de não cuidar de você, interromper os planos que eu tenho na sua vida por conta da sua negligência, as pessoas ainda estão me julgando por isso. Não foi eu que te recolhi cedo. Você que não cuidou dessa saúde. E ele diz que então ele volta. Ele conversa com o Senhor ali, eu não sei, foi uma experiência e que ele teve com o Senhor, e ele volta. Então, ele conta isso para o Luciano Subirá, e o Luciano Subirá, naquela época, ele diz que ele estava muito com excesso de peso muito grande. E quando ele ouve isso, ele se emociona e ele fala: Deus, eu já entendi. O Senhor não vai precisar me corrigir de novo. A partir de agora, eu vou mudar. Só que ele fala: Deus, eu não tenho como mudar da noite para o dia, então me dá 1 ano. Em 1 ano, eu vou me cuidar, eu vou fazer uma reeducação, eu vou mudar os meus pensamentos, eu vou mudar de vida. Então, depois dali, ele saiu decidido a viver uma nova vida depois dessa experiência. É uma experiência muito forte e a gente pensa, realmente, é pra gente pensar na nossa vida e pensar: será que eu estou sendo negligente? Será que hoje o Senhor olha pra mim, pra você e fala assim: será que Ele nos chama de suicida? Será que hoje o Senhor olha para como eu estou cuidando da minha saúde física e emocional e Ele diz: você é um suicida? Será que eu estou interrompendo os planos que Deus tem para a minha vida por conta de como eu estou cuidando da minha saúde? Não cuidar da minha saúde, ele fala essa frase: não cuidar da minha saúde pode não me impedir de ir para o céu, mas pode me levar mais rápido para lá. Não cuidar da minha saúde pode fazer sim com que eu entre no céu, com que eu pertença à eternidade. Só que isso, na verdade, pode me levar mais rápido para lá, antes do tempo que Deus estabeleceu, porque eu estou sendo negligente com a minha saúde. Um pastor escocês, ele tinha 30 anos e ele morreu de uma epidemia. E no leito dele de morte estava assim: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e eu não posso mais levar a mensagem. Ele estava falando que o cavalo era o corpo dele. E ele falando: Deus me deu uma mensagem e um corpo. Deus me deu um propósito e um corpo. Deus me fez uma promessa e me deu vida. Se eu matar a minha vida, como que eu vivo a promessa? Se eu destruir a minha vida, como eu vivo os planos que o Senhor estabeleceu para mim? Como que eu vou alcançar as pessoas que o Senhor disse que eu vou alcançar? Como que eu vou viver? Se eu continuar negligente à minha saúde, não cuidar do meu corpo, da minha saúde física e emocional, é ser negligente ao propósito que Deus estabeleceu para a minha vida. Quantos de vocês têm promessa? Eu sei que muitos de nós aqui temos promessas do Senhor, mas é um alerta de Deus. Você quer viver essas promessas? Então chega de ser negligente, comece a cuidar de você, comece a zelar pela sua saúde física, emocional e espiritual, para que eu cumpra os meus propósitos na tua vida. Estou caminhando aqui para o final. Vou ler com vocês
Filipenses, capítulo 1. Eu não marquei, e aí agora eu tenho que achar. Achei. Filipenses, capítulo 1. Versículo 23 a 25. Diz assim: Paulo, ele está escrevendo a carta aos Filipenses e ele diz assim: Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. Eu tenho sim o desejo de partir e estar com Cristo, porque estar com Ele na eternidade é muito melhor, é o que Paulo diz. Mas Paulo diz, mas por causa de vocês, é melhor que eu fique no corpo. É melhor que eu permaneça no corpo, para que eu cumpra o propósito que Deus estabeleceu na minha vida. É melhor que eu permaneça. E talvez hoje o meu e o seu discurso podem ser: Fernanda, se eu morrer não tem problema, eu vou estar com Jesus. Se eu morrer não tem problema, eu vou estar com o Senhor. Sim, é verdade, nós estaremos com o Senhor, se você é crente em Cristo Jesus. Mas muitas vezes nós temos a capacidade de morrer por Deus e pelos nossos. Mas a pergunta que uma vez eu ouvi é: será que temos a capacidade de viver por eles? Temos sim, talvez uma predisposição a morrer e a entregar a nossa vida pelos nossos filhos, por aqueles que amamos, por Deus. Mas a pergunta de Deus é: você tem capacidade de viver pelos seus filhos? Você tem capacidade de viver por aqueles que você ama? Você tem capacidade de viver para mim? Porque viver, e não é viver tô vivo, é viver em abundância, é viver com vida plena, é viver com saúde, é viver com responsabilidade. É disso que o Senhor está falando conosco. Uma vida com responsabilidade. Uma responsabilidade com um propósito que Ele nos deu. Precisamos despertar, né? Pode se colocar de pé, permitindo o pastor. Precisamos despertar. É uma noite, falei que era uma noite sim de consagração, porque eu creio que é uma noite onde nós vamos decidir mais uma vez consagrar toda a nossa vida ao Senhor. Toda a nossa vida ao Senhor. Não mais só a nossa vida espiritual, mas a nossa alma, o nosso corpo, tudo ao Senhor. Porque desejamos viver o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Desejamos viver aquilo que Ele tem para nós. Então é tempo de despertarmos. Em Atos 17:30 diz: Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas agora Ele ordena que vocês se arrependam. Deus não leva em conta o tempo em que nós não tínhamos esse conhecimento. Deus não leva em conta isso. Mas a partir do momento em que ouvimos, nós temos responsabilidade com aquilo que ouvimos. Nós temos responsabilidade com aquilo que aprendemos, com aquilo que conhecemos. Ele está falando aqui a respeito de salvação, claro. Mas nós podemos também entender que diante do que estamos falando, precisamos de um nível de arrependimento na nossa consagração ao Senhor. Precisamos de um nível de arrependimento onde nós vamos entender que toda a nossa vida é dele e ele está comprometido com o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Não apenas, claro, para essa vida, mas para a vida eterna também. Não apenas para essa vida, mas para a vida eterna. Mas não é porque eu vou viver a vida eterna que eu vou negligenciar essa vida. Porque Deus tem um propósito para cumprir na minha e na sua vida. Vocês creem nisso? Eu queria fazer 2 orações. Posso, pastor? Queria fazer 2 orações e
E eu não gosto de nada apelativo, sabe? Não. Eu creio que é o Espírito quem faz. Eu creio que é o Espírito quem nos convence. Eu creio que é o Espírito quem mexe em algo dentro de nós e faz com que a gente entenda qual que é a sua vontade para esse tempo. Mas eu sei que talvez existem pessoas aqui que precisam se posicionar a respeito do propósito de Deus para suas vidas. Pessoas que precisam se posicionar a respeito do propósito de Deus nas suas vidas. Talvez você diga: sim, Fernanda, pensando em tudo que você falou, eu realmente estava sendo um pouco negligente. Eu realmente estava deixando de lado algumas áreas da minha vida, achando que não era tão importante assim, achando que eu poderia levar a minha vida na correria, achando que estava tudo bem. Mas o alerta de Deus hoje para mim e para você é: se posiciona como eu desejo, se posiciona com responsabilidade para que eu consiga cumprir os meus propósitos na tua vida. Você não é suicida. Você é alguém que carrega rios de água viva do seu interior. Você é alguém que encontrou comigo e por isso vida pode fluir de você. Mas para isso você precisa estar bem. Mas para isso você precisa estar bem. Então eu quero orar com você. Existe alguém que precisa de fato dizer: Fernanda, assim, eu preciso entender esse propósito de Deus para minha vida. Eu preciso viver isso com clareza. Eu não quero mais ser negligente. Eu vou te convidar a fazer essa oração aqui comigo, a vir aqui para a gente orar junto. Porque eu creio muito nessa oração, onde nós nos posicionamos, onde nós tomamos passos em direção àquilo que o Senhor falou. Eu preciso mesmo sair do meu lugar. O Senhor, Ele conhece seu coração, é claro. Mas eu creio que existe algo no mundo espiritual, quando nós nos movimentamos, quando nós nos posicionamos, quando nós andamos e dizemos: Senhor, eu estou aqui. Me perdoa por não cuidar da minha saúde como deveria. Me perdoa por não viver a plenitude do teu propósito. Me perdoa por ser tão negligente aquilo que o Senhor me deu. Me perdoa por não querer me submeter a um tratamento. Me perdoa por achar que eu não precisava disso. Me perdoa e me permite viver os teus planos e os teus propósitos. Se existe alguém, eu quero fazer essa oração por você. Se existe alguém que precisa dizer para o Senhor: eu quero viver os seus planos e os seus propósitos para a minha vida. Cumpre isso em mim, Senhor. Existe alguém que pode dizer aqui para o Senhor? Eu lembrei de um salmo agora que eu tenho falado ele recentemente. Salmos 30. Tem uma parte que Davi fala assim. Esse salmo é de Davi. E tem um momento do salmo que ele fala assim: Senhor, que vantagem o Senhor terá na minha morte? Por acaso o pó te louvará? Por acaso a sepultura exaltará o teu nome e falará da tua fidelidade? Davi foi ousado a ponto de dizer: Senhor, você não tem vantagem se eu morrer. Você não tem vantagem em me matar. Você não tem vantagem, porque se eu estou vivo é com o único propósito: falar da tua fidelidade e exaltar o teu nome. Se eu estou vivo é para esse propósito que eu vivo os meus dias. Se tem alguém aqui, eu quero fazer essa oração. Você diz: Senhor, eu preciso me posicionar a respeito do propósito que o Senhor tem para minha vida. Eu preciso me posicionar. Eu não posso mais viver negligente com a minha saúde física, emocional e espiritual. Eu preciso me posicionar ao seu propósito, porque o Senhor não terá vantagem. Se eu estou vivo, é por uma causa. Se eu estou vivo, é para que o seu nome seja exaltado, é para que a sua fidelidade seja anunciada. Uma outra oração que eu queria fazer também é para talvez você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Você ouviu aqui, foi falado aqui a respeito de uma vida abundante em Cristo Jesus.
Foi falado aqui que Deus não tem apenas vida para nós, mas tem uma vida em abundância. Mas tem uma vida plena para nós em todas as áreas da nossa vida. Então eu preciso te fazer essa pergunta. Se existe alguém aqui que precisa, você diz: Fernanda, eu nunca fiz isso. Eu preciso entregar a minha vida para o Senhor, porque além de uma vida abundante na terra, eu quero viver a eternidade com Cristo. Eu não quero mais ser negligente, nem em uma área, nem em outra área. Eu quero viver a plenitude de Deus nessa terra e na eternidade. Eu não quero me alongar na oração, me alongar nesse tempo aqui. Mas eu sei que o Senhor está nos dando uma oportunidade, tanto de nos posicionarmos no propósito dEle, quanto em entregarmos a nossa vida para Ele e, sabe, mudar sentenças. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, sentenças são mudadas. Quadros são mudados, correntes são quebradas, cadeias são desfeitas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Nós falamos aqui sobre prevenir e sobre se cuidar, mas talvez você venha de um histórico de enfermidade familiar. Talvez você venha de um histórico familiar na sua família, de uma maldição sobre a sua casa. Mas é bem verdade que quando entregamos a nossa vida para Jesus, isso é quebrado e a cura começa a fazer parte dos nossos dias. E a cura começa a fazer parte da nossa família, da nossa vida. Existe alguém que precisa tomar essa decisão. Se você precisa, eu quero muito orar por você. Então, se você quer tomar essa decisão, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Se você também deseja se posicionar no propósito do Senhor, pode vir aqui. Eu quero fazer essa oração por você. Mas eu não vou me estender mais. Eu quero orar. Vamos orar, então. Vamos orar. Pai, nós te adoramos, Senhor, nessa noite. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pela tua verdade. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que é vida para nós. Obrigada pela tua palavra, Senhor, que é saúde para o nosso corpo, é vigor para os nossos ossos, é renovo para os nossos dias. Ah, Senhor, obrigada pela tua palavra que nos alimenta, que nos sustenta. Obrigada pela sua palavra, Senhor. Eu peço para que tudo aquilo que foi falado aqui hoje, tudo aquilo que o Senhor compartilhou no nosso coração, que nada disso se perca. Mas que tudo isso, Senhor, venha ficar guardado no nosso interior. Que depois dessa noite, a gente não venha ser como aqueles que se olham no espelho e logo esquecem do que viram. Mas que possamos ser como aqueles que têm a sua palavra guardada no nosso coração. Para que a gente não peque contra o Senhor. Para que a gente não peque, Senhor, contra Ti. Mas para que a gente viva uma vida segundo o Teu propósito para nós. Ah, Senhor, desejamos viver o teu propósito. Nos alinha com a tua vontade. Esse é o meu desejo, a minha oração. Alinha, Senhor, o nosso coração, o nosso corpo, as nossas emoções, o nosso espírito com o teu propósito. Queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós e queremos estar bem para viver isso, Senhor. Por isso trata, eu peço agora, Senhor, para que toda doença na alma, tudo aquilo que talvez os meus irmãos estão sentindo que não provém do Senhor, seja repreendido em nome de Jesus. Que o Senhor traga cura agora para mentes, para corações. Que o Senhor venha trazer cura para a alma, Senhor. Que o Senhor venha derramar cura, Senhor. Aleluia, Jesus. Derrama cura nessa noite. É uma noite de alerta, mas também é uma noite de cura. Derrama cura, Senhor, a todo coração disponível, a todo coração sedento, a todo coração, Senhor, rendido. Derrama cura, Senhor, para todo coração rendido. Traz luz para aquilo que estava escuro. Traz luz para aquilo que estava, Senhor, em escuridão na vida dos teus filhos. Seja algo na mente, seja algo no corpo. Traz luz, Senhor, para que eles possam viver a plenitude do teu propósito. Eu declaro hoje, Senhor, eles vivendo plenitude do
perdoa pela nossa negligência. Nos perdoa pela nossa negligência e nos ajuda, Senhor, a sermos diligentes, a caminharmos, Jesus, para a vida e não para a morte, a caminharmos para a vida e não para a morte. Sabemos que o Senhor deseja nos curar, mas sabemos que temos responsabilidade com isso. Então desperta os nossos corações para que possamos viver a plenitude do Teu propósito. Essa é a minha oração, Senhor, e eu já Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito aqui nesse lugar, pelas cadeias que foram quebradas, pelas mentes que foram libertas, pelo conhecimento que foi derramado, Senhor, aqui, pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigada. Te louvamos em nome de Jesus. Amém.